Bem-vindos ao debate. Nosso objetivo hoje é analisar diferentes perspectivas e promover um intercâmbio intelectual sobre o material em questão. Se um prédio desaba, a nossa primeira intuição é procurar por rachaduras no concreto, né? Uhum. A gente vai direto na estrutura. Exatamente. Nós olhamos para as fundações, para as vigas de aço. É um diagnóstico visual, sabe, bem objetivo e, de certa forma, quase reconfortante. Você simplesmente aponta para a base e diz: aí está a falha, problema resolvido. Pois é, mas e se o prédio estiver estruturalmente intacto, com uma fachada belíssima, mas todo mundo lá dentro estiver sufocando por causa de um vazamento imperceptível e tóxico no sistema de ar-condicionado? Nossa, essa é uma imagem e tanto. Sim, porque a estrutura lógica está de pé, mas a vida ali dentro, bom, se tornou impossível. E o cerne da nossa discussão de hoje gira exatamente em torno dessa dualidade na experiência cristã descrita no material de origem. É uma divisão muito nítida no texto. Com certeza. De um lado, nós temos um foco intenso na estrutura, ou seja, a obediência externa, institucional e normativa. Tudo isso focado na lei eterna de Deus e no iminente conflito escatológico entre o sábado bíblico e uma nova imposição global. Eu vou defender a tese de que o clímax e o teste definitivo da fé estão exatamente nessa lealdade institucional e profética, a resistência da estrutura visível contra decretos globais. Do outro lado dessa mesma moeda, nós temos uma ênfase igualmente vigorosa, na transformação moral íntima. É o ar que respiramos dentro desse edifício, evidenciado de forma muito prática pela maneira como usamos o nosso dom da fala no cotidiano. E a minha posição aqui hoje será defender que a verdadeira marca do remanescente fiel é a pureza desse caráter interno, sabe? O domínio das interações diárias. Sem essa transformação, qualquer defesa cega de dogmas estruturais é, francamente, absolutamente vazia. Excelente. Bom, vamos direto ao ponto, então. Quando a gente analisa a premissa estrutural do texto, fica muito claro que existe uma espécie de constituição celestial que é a lei eterna de Deus. Certo, a base legal do universo. Kelsen. Ele foi o grande arquiteto do positivismo jurídico moderno. E o princípio básico dele é que não há crime nem pena sem uma lei anterior que o defina. O famoso princípio da legalidade. Isso mesmo. Pensa comigo, a verdadeira justiça divina, o juízo final, exige uma norma objetiva. Você não pode ter um julgamento legítimo em tribunal nenhum do universo sem uma lei previamente estabelecida e comunicada para as pessoas. Uhum. Até aí a lógica é impecável. E o grande alerta do material aqui é puramente sistêmico. Existe uma união de poderes em curso, especificamente uma aliança político-religiosa focada em impor a observância do domingo. Mas, veja bem, não com aquela cara de inquisição medieval. A roupagem é bem moderna. É o que o texto chama de um domingo verde. Ah, sim. Um apelo ecológico, certo? Perfeitamente. Para quem não está muito familiarizado com o termo, a ideia do Domingo Verde não é apenas uma lei religiosa antiga, empurrada a goela abaixo da população. É um cenário onde legislações de descanso dominical são, na verdade, embaladas como uma solução climática global. Um dia na semana sem emissões de carbono. Exato. Impulsionado por pautas ecológicas de resgate do planeta, mas que carrega no seu núcleo uma imposição direta de adoração. E o mecanismo de coerção será puramente econômico, baseado na profecia de Apocalipse 13, versículo 17. O bloqueio de comprar e vender? Sim, sanções globais. O teste definitivo de lealdade, portanto, é normativo, é totalmente estrutural. A grande questão é: você vai ceder à pressão econômica e quebrar a Constituição Celestial ou vai se manter leal à lei de Deus, especificamente ao sábado? Olha, eu compreendo perfeitamente essa leitura escatológica e estrutural. A questão do Domingo Verde faz todo sentido do ponto de vista geopolítico e profético, sem dúvida. Mas veja bem, o próprio alicerce conceitual dessa discussão no texto foca em provar que a obediência estrutural, sem a graça e o amor interno, não passa de iniquidade.
Iniquidade no sentido de quebra da lei? Mais do que isso, vale a pena a gente destrinchar o que é iniquidade aqui. A palavra vem do grego anomia. O prefixo a denota ausência e nomos é lei. Mas a anomia não é apenas quebrar uma regra de trânsito ou esquecer um mandamento, sabe? É um estado de espírito. Uma rebelião interna? Exatamente. Uma rebelião do coração que age como se não houvesse Deus. A graça e a lei são inseparáveis, claro, mas a avaliação definitiva da condição humana nos é dada pelo apóstolo Tiago lá no capítulo 1, versículo 26, e a métrica dele é assustadora. O que ele diz especificamente? Ele diz que se alguém parece religioso, em outras palavras, se alguém guarda todas as leis estruturais e constitucionais, frequenta os cultos, defende o sábado com unhas e dentes, mas não refreia sua língua, a religião dessa pessoa é vã, é um zero à esquerda. Nossa, você diz zero à esquerda no sentido prático das relações humanas? Não, no sentido absoluto, diante de Deus mesmo, é vazia. Eu afirmo aqui que a ameaça mais imediata e destrutiva que enfrentamos não é um decreto dominical no futuro hipotético, mas a cultura contemporânea da fala destrutiva. Essa cultura do cancelamento, do ódio online, que atua hoje como uma verdadeira malária venenosa no espírito humano. É uma epidemia invisível. Sim, sem essa transformação moral profunda, a pessoa já fracassou no teste espiritual muito antes de qualquer decreto econômico ou climático ser redigido. A guerra já foi perdida na sala de estar, no teclado do celular. Entendo por que você pensa assim, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente sobre essa dinâmica entre o que ameaça a cultura e o que ameaça a sobrevivência. Por favor. Precisamos olhar para a logística do que está sendo proposto como a ameaça final. A digitalização da nossa era não é apenas sobre redes sociais e debates acalorados na internet. Ela amplia de forma sem precedentes a capacidade de controle sobre transações comerciais em escala mundial. Sim, os meios de pagamento. Isso. Quem está acompanhando a nossa discussão agora pode até achar que um bloqueio financeiro global por motivos religiosos soa como pura ficção científica. Mas olha, sejamos honestos. Se nós olharmos para o avanço das moedas digitais de bancos centrais, os chamados CBDCs, e o congelamento de contas bancárias por razões políticas, que a gente já viu acontecer na América do Norte e na Europa bem recentemente. A infraestrutura financeira está pronta, ninguém nega isso. Então, o teste final envolve sobrevivência física real e imediata. O indivíduo terá que escolher entre obedecer à Constituição Celestial, o sábado, arcando com o custo terrível de não ter como pagar o aluguel ou comprar comida para os filhos, ou ceder à marca da besta, travestida de responsabilidade ecológica, para poder participar do sistema financeiro. A pressão vai ser enorme. Vai ser uma pressão econômica e sistêmica brutal. A ameaça de fome e miséria é o verdadeiro crisol da lealdade cristã. É muito diferente de apenas tentar ser uma pessoa educada na internet. Desculpe, mas eu simplesmente não engulo essa. Deixe-me dizer o porquê. Vá em frente. Você está focando quase exclusivamente no maquinário econômico e nessa infraestrutura de controle do futuro, enquanto ignora completamente a tragédia moral do presente. Mas a economia é a ferramenta profética do texto. Ferramenta sim, mas a era digital atual já está cobrando seu preço na forma como as palavras se multiplicam a uma velocidade vertiginosa e muito destrutiva. Estamos falando de ecossistemas inteiros, de fake news, de discursos manipulativos, sabe? De um engajamento movido puramente à indignação. E como o texto aborda isso profeticamente. O profeta Sofonias, no capítulo 3, é categórico ao afirmar que a verdadeira marca do remanescente fiel, ou seja, daqueles que sobrevivem ao juízo, é não proferir mentira e não ter uma língua enganosa. O argumento principal aqui é que a cultura digital na qual nós estamos imersos, que recompensa a viralização e despreza a verdade, está ativamente moldando o nosso caráter. Olha, isso é grave, claro, mas isso não diminui o peso da profecia de Apocalipse sobre o sistema financeiro? Não diminui, mas antecipa a derrota. É esse o meu ponto. Se um cristão já sucumbiu à mentira digital,
se ele já participa ativamente da cultura do cancelamento, espalha meias-verdades nos grupos de mensagens e destrói reputações por causa de divergências teológicas, o decreto econômico do Domingo Verde de amanhã é completamente irrelevante para ele. Porque ele já cedeu antes. Exatamente, porque ele já não pertence ao remanescente. O caráter dele já foi totalmente assimilado pelo sistema da Babilônia espiritual. A batalha que você projeta para o futuro, lá no momento de passar o cartão no supermercado, ela já foi perdida ontem, no teclado do smartphone. Olha, eu concordo que o uso leviano da fala é um problema grave e que o combate à mentira é indiscutivelmente uma virtude cristã inegociável. Mas vamos voltar ao campo da jurisprudência, porque a analogia importa muito aqui. Em qualquer nação civilizada, um país não pode julgar e condenar um cidadão por alta traição apenas porque ele tem maus modos. Certo, ele pode ser apenas um cidadão irritante. Exato. Se um sujeito é grosseiro com o vizinho, se ele grita no trânsito toda manhã ou se ele fala de forma leviana em uma praça pública, ele pode ser processado por difamação, pode ser um péssimo cidadão, mas ele não é um traidor da pátria. Entendo onde você quer chegar. O julgamento por traição, a perda da cidadania, requer um ato estrutural, vender segredos de Estado, aliar-se a uma nação inimiga, quebrar a Constituição do país de forma totalmente deliberada. Mas aí você está separando o comportamento moral da lealdade institucional. Porque eles operam em níveis diferentes de juízo. Em Malaquias 3, nós lemos que Deus não muda. A sua lei eterna é a norma objetiva pela qual todo o universo é governado. O sábado é o selo dessa Constituição. Então, a obediência ao sábado, especialmente quando ele for criminalizado através da rearticulação das chamadas Blue Laws modernas... Só para não perdermos quem nos ouve, as Blue Laws são aquelas antigas leis dominicais americanas que proibiam o comércio e certas atividades aos domingos, correto? Perfeito, exato. Historicamente, elas existiram para impor moralidade religiosa pela força do Estado. E o que o material sugere é a metamorfose dessas Blue Laws puritanas em regulamentações globais, o tal do Domingo Verde. Uma atualização do sistema? Isso. E quando esse divisor de águas objetivo chegar, é a quebra dessa constituição celestial que definirá de fato de que lado você está. Não é apenas uma falha de etiqueta nas redes sociais, sabe? É uma questão de alinhamento com a autoridade suprema do universo. Esse é um argumento convincente, eu confesso. A lógica jurídica que você montou é impecável. Mas você já considerou a mecânica da transformação humana que o texto apresenta? Em que sentido? Deixe-me trazer o exemplo prático de Marcos, que está no material. É uma história de cotidiano fascinante. Marcos era um operário da construção civil, sabe? Um mestre de obras clássico. Aquele temperamento curtido e explosivo. Um ambiente difícil. Bastante de medo no canteiro de obras. E aí, nós temos aquele momento epifânico no elevador de carga. O elevador quebra. E, pela primeira vez em muito tempo, Marcos é forçado ao silêncio. Sozinho no fosso do elevador. Exatamente. E no silêncio daquele fosso, ele é confrontado não por uma tábua de leis de pedra, mas pelo eco da sua própria toxicidade. Ele percebe a dor profunda que estava causando nas pessoas ao redor. A transformação impressionante desse homem de um capataz temido para um agente de reconciliação na obra, em questão de poucos meses, não veio porque alguém leu a Constituição para ele. Veio da consciência pesada, claro. Veio de uma rendição real do coração. Ele foi quebrado pelo Espírito Santo através da percepção do estrago das próprias palavras. E isso me lembra muito a velha e conhecida história de Caim e Abel. Como assim? Caim foi o primeiro homicida. Sim, mas veja o começo. Se nós aplicarmos a sua lógica puramente estrutural a Caim, ele não falhou no início. Caim trouxe a oferta, ele cumpriu o ritual, ele fez o check-in na exigência estrutural da adoração externa que Deus pediu, mas ele foi rejeitado de forma absoluta. Por quê? Porque o coração dele estava podre de inveja e ressentimento pelo irmão. O texto deixa isso bem claro. Então, a sua constituição, sem um coração transformado como o de Marcos, é exatamente a oferta de Caim.
Focar apenas na norma estrutural e negligenciar o caráter é tipo, sabe, instalar o melhor e mais caro software antivírus do mercado em um computador que está com a placa-mãe derretida. Uma máquina estragada. A estrutura lógica do programa está lá, perfeita e inabalável no disco rígido, mas a máquina em si está morta, é inútil. Espera aí, me deixe pausar um segundo porque eu estou genuinamente confusa com a conclusão lógica dessa sua analogia. Pode falar. Se a pureza da fala, a graça interna e as boas relações interpessoais são os únicos testes reais que importam para Deus, isso não anula completamente a necessidade de uma lei objetiva? Como uma sociedade ou mesmo um movimento religioso sobrevive sem uma fronteira clara e negociável do que é a verdade? Não anula, mas muda a ordem de prioridade. Mas se tudo se resume a ter um bom coração, o que impede que qualquer prática, por mais errada que seja biblicamente, seja aceita desde que feita com boas intenções? Vamos aos exemplos. O apóstolo Pedro não tinha apenas um bom coração cheio de graça quando foi levado diante do Sinédrio em Atos 4? Mas ele estava cheio do Espírito. Essa é a diferença. Sim, mas o que ele disse? Qual foi a fala dele? Ele não estava lá para ser empático com os líderes religiosos que queriam matá-lo. Ele estava proclamando com uma ousadia estrondosa que eles haviam crucificado o Messias e que não havia salvação em nenhum outro nome debaixo do céu. Foi uma fala dura. Reconheça. E o profeta Miqueias, no capítulo 3, diz que estava cheio do poder do Espírito do Senhor, de justiça e de coragem. Mas para quê? Para denunciar a transgressão de Jacó. O dom da fala redimida não é para ser um diplomata polido no canteiro de obras fingindo que está tudo bem. É para ser um megafone da verdade estrutural contra sistemas corruptos, contra o Egito espiritual e contra a Babilônia. Entendo seu ponto. É um confronto direto contra heresias como a imortalidade da alma, a veneração de imagens e a alteração deliberada da lei de Deus. A fala redimida é sim uma fala de confronto. Olha, o confronto existe, sem dúvida. E a profecia muitas vezes exige isso. Mas eu vejo a natureza desse confronto por um ângulo um pouco diferente a partir do material. O embate estrutural só tem validade, só tem peso espiritual de fato, se a natureza dessa fala refletir perfeitamente o caráter de Cristo. Mas Cristo também confrontou os fariseus. Confrontou. Mas há um pensamento fantástico de Ellen G. White no livro O Desejado de Todas as Nações que elucida muito bem isso. Ela diz que as palavras de Cristo tinham um poder transformador absurdo não porque eram gritadas, sabe? Não porque eram pronunciadas com veemência, agressividade ou um volume elevado. Certo, o tom era diferente. Elas tinham poder porque eram pura verdade amalgamada em um amor impenetrável. Volume e agressividade em defesa da doutrina não conferem poder às palavras. Muitas vezes, eles só revelam a nossa própria insegurança doutrinária. Mas você não acha que há espaço para a firmeza doutrinária? Na defesa da lei? Firmeza sim. Violência verbal não. O alerta é muito claro aqui. Cada palavra leviana, cada ataque desmedido contra os outros causa tristeza ao Espírito Santo. Se a sua proclamação super ousada contra a Babilônia, contra a nova ordem mundial, contra o Domingo Verde ou as heresias, causa tristeza ao Espírito de Deus, porque é desprovida de amor humano básico, ela falha no teste profético. Falha mesmo estando teologicamente correta? Exatamente. Pense naquele cristão que sabe absolutamente tudo de profecia. Ele sabe de cor os versículos sobre a besta e o falso profeta. Mas no dia a dia, ele usa sua influência nas redes sociais como uma metralhadora. Ele ataca, ele critica impiedosamente os próprios irmãos de fé, ele cancela quem pensa um pouquinho diferente. É um perfil comum hoje em dia. Muito comum. Esse indivíduo, que se acha o guardião implacável da lei de Deus, está exercendo uma religião vã. O mundo fala alto para ganhar discussões e humilhar os oponentes na internet. O céu busca palavras que, mesmo ao confrontar o erro, curem e restaurem a pessoa. Eu entendo o apelo dessa visão empática, de verdade. É uma reflexão bonita, mas eu preciso insistir que ela corre o perigo de colocar a percepção subjetiva do que é amoroso acima da verdade objetiva que foi revelada. Não acho que seja subjetivo, é o fruto do Espírito.
Mas veja o apóstolo João na sua primeira epístola. Ele tinha esse equilíbrio cirúrgico. Ele chamava ao arrependimento, demonstrava um amor profundo pela igreja, mas em nenhum momento ele passava pano para o pecado ou minimizava o erro teológico. Ele não deixava de apontar o desvio estrutural em nome de uma empatia cega que tenta agradar a todos. João era firme contra as falsas doutrinas, sim. E é uma tentação muito grande para nós, como seres humanos falhos, tentarmos moldar e suavizar a clareza da palavra de Deus para acomodar os nossos próprios defeitos ou simplesmente para não ofender a cultura atual que não tolera absolutos. Mas olha, eu não estou falando de suavizar a verdade do texto bíblico. Eu estou falando unicamente do método de entrega dessa verdade. Mas o método não pode comprometer a substância, entende? O grande aviso de Daniel capítulo 7 sobre o poder que mudaria os tempos e a lei, que é Roma papal na interpretação histórica clássica, foi exatamente sobre distorcer a verdade normativa e impor práticas que não têm base nas escrituras. Uma alteração na Constituição Celestial. Exato. A firmeza de Pedro diante das autoridades que o queriam silenciar não foi de forma alguma falta de amor. Pelo contrário. A coragem extrema é a expressão máxima do amor quando você vê uma instituição arrastando milhões de almas para um erro fatal. É uma forma de proteger o rebanho. É por isso que eu mantenho firme a minha posição de que o teste escatológico final, aquele momento tenso em que a pedra cortada sem auxílio de mãos destrói as estátuas e os sistemas terrenos, requer uma fidelidade férrea, sabe? Inabalável. A lei normativa. A fala, o caráter, eles são o veículo, concordo, mas a lei de Deus é a carga, é a substância que está sendo transportada. É uma metáfora interessante, mas eu diria que a substância, a carga principal, é Cristo. E o caráter dele, reproduzido fielmente no ser humano, é a verdadeira lei, só que agora escrita na tábua do coração, e não mais apenas em tábuas de pedra. Uma internalização da norma. Perfeitamente. Tiago, a quem nós voltamos novamente, avalia a religião não pelo brilhantismo da tese teológica que ela defende num papel ou num grande concílio, mas pelo freio na língua do indivíduo. E é impressionante o contraste que isso cria com o mundo de hoje. A era da hipercomunicação. Na nossa cultura, qualquer pessoa com um celular tem uma plataforma global para vomitar opiniões e revoltas para milhares de pessoas, muitas vezes sem nunca ter desenvolvido a maturidade espiritual e o caráter que sustentam palavras verdadeiras. A crítica constante como uma forma macabra de entretenimento é a antítese, o oposto absoluto do modelo de Cristo. É um sintoma de degradação. Sem dúvida. A advertência que precisamos extrair disso é vital. Você pode estar do lado absolutamente certo do debate teológico sobre o sábado, você pode gabaritar o teste profético inteiro sobre o Domingo Verde, mas se você adota a agressividade, a ironia e a manipulação do mundo como o seu modo operante de comunicação, você simplesmente não foi selado pelo Espírito. A falta de graça transforma sua obediência mais rigorosa em uma ingratidão severa. Exatamente da mesma forma que tentar viver apenas de graça, flutuando sem a baliza moral e a obediência objetiva aos mandamentos de Deus, resultaria na anomia que nós discutimos mais cedo. Seria uma fé sem contornos éticos e morais definidos pela lei do Criador. Perfeitamente. Mas o meu ponto final aqui é que o termômetro prático, diário e inescapável dessa lealdade moral está em cada mensagem de texto que enviamos, em cada comentário que digitamos numa rede social e em cada palavra que dizemos na mesa de jantar para nossa família. Sabe, nós chegamos a um ponto de convergência que eu acho extremamente lúcido para essa discussão. Parece que nós não podemos isolar as fundações de concreto do sistema de ventilação sem criar uma aberração arquitetônica e teológica. Com certeza, um prédio precisa dos dois para ser habitável. Para tentar sintetizar a posição que eu defendi aqui hoje, a advertência escatológica do material é objetiva e incontornável. O crente autêntico deve se manter enraizado na Constituição Celestial de Deus. Frente à iminência de desafios globais estruturais,
Seja a vigilância implacável através de moedas digitais, seja a imposição de um domingo verde por meio de pesadas sanções econômicas, nós somos chamados a rejeitar dogmas humanos e manter nossa lealdade à lei normativa, tendo o sábado como sinal inegociável dessa aliança. E para sintetizar a perspectiva do caráter que eu vim defender hoje, toda e qualquer demonstração externa de religiosidade será contabilizada como vã se a graça de Deus não atuar de dentro para fora, convertendo primeiro essa língua indomável em um instrumento de justiça e de cura. Uma cura necessária. Muito. Em um mundo intoxicado pela fúria das redes sociais, onde a comunicação é usada quase sempre para destruir e polarizar, o céu está procurando ativamente corações que foram rendidos e silenciados por Deus, como aconteceu com Marcos no elevador. Sem essa evidência interna irrefutável, manifestada pelo trato diário, nossa obediência estrutural não será melhor do que a oferta presunçosa de Caim. Deus quer que nossa influência expanda o caráter de Cristo e não que funcione como uma toxina. Fica muito clara a profunda interconexão dessas realidades na nossa jornada cristã. É impossível falar de verdadeira obediência à lei eterna de Deus sem que haja um caráter moldado à imagem de Cristo, e a nossa fala é, de longe, a maior vitrine pública e constante desse caráter. Exato. O tempo todo as pessoas estão lendo a nossa fala. E, por outro lado, alegar ter o caráter de Cristo enquanto se desdenha ou simplesmente negligencia as leis estabelecidas pelo próprio Criador é uma contradição de termos brutal. Acredito que o grande chamado que fica dessa análise do texto de hoje é a urgência de um inventário espiritual honesto. Com certeza, um autoexame sincero. E fica a critério de você que nos escuta decidir qual dessas frentes precisa de uma intervenção de emergência na sua vida hoje. Será que a sua dedicação extrema em desvendar profecias e defender a doutrina certa deixou seu coração endurecido e as suas palavras cínicas e cortantes? Ou, por outro lado, será que o seu desejo de ser sempre pacífico e aceito por todos ao seu redor tem feito você negligenciar fronteiras muito claras de obediência à norma divina? Ambas as armadilhas são perigosas. As duas questões são vitais, e isso nos traz de volta àquele edifício do início da nossa conversa. Nós precisamos desesperadamente do aço reforçado e do concreto denso nas fundações para que o prédio não desabe quando as pressões globais, as crises econômicas e os decretos coercitivos vierem bater à nossa porta no futuro. Mas nós também precisamos garantir com a mesma urgência que o ar que circula pelos corredores desse edifício, através das nossas interações diárias e de cada pequena palavra que dizemos, seja um fôlego de vida constante e não um gás tóxico e silencioso que aniquila todo mundo de dentro para fora. Que cada um de nós possa ser um inspetor rigoroso, tanto das nossas fundações estruturais, quanto da qualidade do ar que permitimos circular nos nossos corações. É um trabalho constante de vigilância e rendição profunda que não permite atalhos e sempre revela mais sobre nós mesmos. Agradecemos por acompanharem essa reflexão rigorosa conosco hoje. Até a próxima discussão.